trazer nessa noite a memória das coisas que a gente jamais pode esquecer. E aí eu quero começar falando sobre a Trindade de Deus. Amém? Então nós vamos dar uma folheada um pouquinho na palavra. Então vamos começar com Gênesis 1. Lá em Gênesis 1, Deus está falando assim, 1, diz assim, 1 e 2. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que, logo no início da criação, o Espírito Santo já estava lá, e ele estava pairando sobre as águas. Agora, pula lá para o versículo 26. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Se vocês se atentarem aqui, nesse versículo 26, quando Deus fala, façamos o homem, está no tempo verbal nós façamos. É a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele falou, nós vamos fazer o homem a quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Quando Deus fala que ele vai fazer a nossa imagem e a nossa semelhança, por quê? Quando ele significa isso, entenda que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Significa que nós vamos ter as mesmas características que ele. E isso vai nos permitir ter um relacionamento pessoal com Deus. E também vai nos permitir representá-lo aqui na terra. Amém? Então não se esqueça que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele fez isso por quê? Para quê? Para que a gente dominasse aqui na terra. Como nós lemos aqui no versículo 27 e 28. Nós somos a imagem de Deus. Deus nos abençoou para que a gente dominasse. Para que a gente dominasse. Sabe, Deus, ele é poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Num piscar de olhos, ele pode acabar com a guerra, ele pode trazer paz, ele pode solucionar o seu problema, num piscar de olhos. Mas Deus, ele não foge à sua palavra. E ele quis que nós dominássemos, nós governássemos. Entende? Nós, não ele, nós. Então, quando Deus nos entregou o domínio, nos entregou o governo, o que nós fizemos? O que nós fizemos através de Adão e Eva? Nós pecamos e entregamos para o diabo. E aí nós perdemos este domínio, não é? E aí o que aconteceu? Deus teve que intervir. Quando Adão e Eva pecou, e aí veio a humanidade, e a gente conhece a história, várias outras pessoas foram pecando, até o ponto que Deus falou assim, agora chega, eu vou querer trazer o meu filho para restaurar. Deus podia muito bem ter desistido de nós, sim ou não? Sim, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos entregou o domínio, o governo. E nós falhamos. Ele podia ter desistido, mas Deus não. Nós conhecemos João 3,16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer. Para quem? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E aí eu fico imaginando, você imagina que nesse tempo doido que nós estamos vivendo de pandemia, se você pegasse o seu filho, você entregaria o seu filho, se considerasse que no sangue do seu filho estava a vacina completa para todos os tipos de viroses e Covid, não importa qual é a sua denominação, só que precisaria do sangue inteiro dele, o sacrifício do corpo dele. Você entregaria? Você entregaria principalmente para um povo que depois ia ser ingrato, um povo que iria te rejeitar, queria te perseguir,
um povo que ia blasfemar, você entregaria? Mas esse é o nosso Deus. Ele entregou o seu filho por nós. Por quê? Porque ele queria, ele deseja que nós tenhamos o governo dessa terra. Amém? Agora, qual que é o segredo? Ele fala assim, para todo homem, né, que Jesus veio e restaurou e devolveu isso? Não. É para aquele que o invocar. Aquele que o invocar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. É para aquele que invocar. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Amém? Quero que vocês abram comigo agora lá em Lucas 10. Novo Testamento. A partir do versículo 10, capítulo 10, versículo 19 a 21. Amém? Diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha o versículo 21, que especial. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Deus escolheu nós, seus filhos. Ele ocultou essas coisas dos sábios, dos instruídos, e Ele deu a nós, a todo aquele que invocar o nome do Senhor, que será salvo, a todo aquele que o aceitar, João 3,16, que crer no seu coração. E aí Ele devolve, Ele nos dá autoridade para pisar em escorpiões e serpentes e todo o poder do inimigo. Quem rege esse mundo é o inimigo. E quando nós tomamos esse poder de volta, nós podemos governar. E aí a minha pergunta é, porque é para todo homem? Não, só para aquele que invocar. E aí a minha pergunta, nós temos governado como igreja de Cristo ou nós temos sido governados por alguém? Nós estamos governando ou nós estamos sendo governados? Ficou melhor agora, não é? Então, nós temos um exemplo, que é o exemplo de Cristo. E eu quero que você abra comigo agora lá em Hebreus 5. Olha que tremendo. Jesus veio aqui na terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho. E Jesus, Ele veio aqui na terra e Ele viveu como um homem, como Deus, mas como homem. E Ele aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu. Amém? Vamos ver isso? Hebreus 5, versículo 8. Na verdade, vamos a partir do 7. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. 8. Embora sendo filho, veja que esse filho é letra maiúscula, filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, sendo Deus, Ele teve que passar um processo aqui na terra. Ele passou um processo de 33 anos em obediência por aquilo que sofreu. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Olha numa outra versão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele se tornou uma fonte de salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Deus
colocou essa palavra nas nossas vidas. E Jesus, houve um processo de 33 anos aqui na Terra, cumprindo essa palavra, se tornando essa palavra, deixando-nos o exemplo. Ele sendo Deus, mesmo sendo Deus, mas em carne, como nós lemos, ele teve que aprender a obedecer por aquilo que ele sofreu. Para nós, não é diferente. Amém? Para nós, não é diferente. Eu não vou abrir, mas lá em João 1 diz: quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como nós lemos aqui. Não é para todos. Não é nem para os sábios e nem para os instruídos. Mas é para aquele que invocar o nome do Senhor. Amém? Ele é o nosso exemplo. E aí, o Senhor continua ministrando aqui em Hebreus 5, no versículo 11. Diz assim. Na verdade, vamos a partir do 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Presta atenção no versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e na justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo que nós estamos sendo tardios em ouvir. Nós estamos vivendo esse tempo em que a gente, com tudo que a gente já recebeu, a gente já era para estar sendo mestres. Mas a gente tem tido essa necessidade de voltar às bases, sabe, as bases da palavra. Porque a gente está precisando, e a Bíblia fala assim, todo aquele que se alimenta de leite, ele é inexperiente na palavra. Aqui, você está sendo governado por alguém. Porque quando você é inexperiente, você não discerne as coisas, você é incapaz de discernir o que é certo e o que é errado. Você é como uma criança. A criança, às vezes, quer a coisa e ela não entende. Quem discerne é o adulto, é o pai e a mãe, que sabe o que é melhor para a criança. E muitas vezes, espiritualmente, nós estamos assim. Olha agora, o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, essa pessoa está governando. O Senhor quer restaurar o governo dele nas nossas vidas. Em que posição nós estamos? E aqui está falando que para você ter esse alimento sólido, você precisa da prática. É pela prática. Sabe, não é plim-plim. O Jesus continua sendo nosso exemplo. E ele foi caminhando num processo de obediência por aquilo que ele sofreu. Não é diferente para nós, não é diferente. Mas nós precisamos praticar, exercer a nossa mente. São as nossas faculdades exercidas para discernir o bem e o mal. Amém? É um caminho de obediência. É um caminho de obediência. Amém? E aí, um dos exemplos que Deus dá de Jesus, tem muitos aqui, mas hoje eu só quero me apegar a um. É a parte que Jesus lavou os pés dos discípulos. Vamos lá ver? João 13. Vamos lá, que a parte da... Às vezes não vai, agora veio. João 13. Às vezes a gente fica tanto no celular que a gente perde a praticidade do papel da Bíblia, né? Isso é importante. Vamos lá.
vocês sabem que teve a festa da Páscoa, e aí Jesus pegou aquele momento e ele aproveitou para lavar os pés dos discípulos. E aí, eu quero me atentar lá no versículo 13, então João 13, do 13 ao 17, diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? Então, aquela cena de Jesus lavar os pés, ele sendo Senhor, e as pessoas o reconhecendo como Senhor e Mestre. Ele foi lá e se humilhou. E essa lavagem dos pés foi um exemplo. Ele falou, eu estou dando exemplo, vocês devem seguir. E ele fala, em verdade vos digo, se o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não adianta nada a gente ter o entendimento da palavra, mas não praticarmos a palavra. Não adianta. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. E aqui é um pequeno exemplo de humildade, porque vocês conseguem imaginar a grandeza disso? Quando Deus cria os céus e a terra, Ele também nos cria, Ele cria o homem, e Ele cria o homem à imagem e semelhança dEle, com as características dEle. E Ele diz, eu poderia fazer tudo, governar, mas eu quero que este homem, que me aceitar, que invocar o meu nome, governe. Porque Ele vai governar com as minhas características. Com as minhas características. E aí Ele vai lá e aí a gente falha. E Ele podia muito bem desistir de nós. Nós estamos vivendo uma geração de cancelamentos aqui, não é? Mas Deus não desiste de nós. E Ele não desistiu que o sacrifício dEle teve que ser perfeito, que foi Jesus. Ele foi lá e deu Jesus. E aí nós vamos ver agora que além de Jesus, Ele vai dar um Consolador. Olha que tremendo. E Deus podia ter escolhido os sábios, os instruídos. Não, Ele ocultou deles essa sabedoria que nós temos aprendido, que a palavra de Deus é loucura para os homens, mas para quem crê é poder. Então esse Deus trino habita em nós. E Ele devolveu essa autoridade para que a gente possa governar, para que a gente saiba discernir o bem e o mal. E ao mesmo tempo, Ele fala assim, não é para vocês se orgulharem e se acharem. Não, vocês estão aqui para servir uns aos outros. Agora, eu dei o exemplo. Vocês vão e façam. Porque se não praticar, é letra. A letra mata. Nós vamos ver aqui. Mas o Espírito vivifica. É o Espírito quem dá a vida. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, Ele precisava ir para a cruz. Ele precisava morrer e Ele precisava ressuscitar. Para Ele devolver esse domínio, essa autoridade para nós. E aí a música que nós cantamos hoje. Está lá em João 14. Né? Só olhando um pouquinho mais para frente, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim. Amém? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar para vocês. Amém? Quando Jesus vai, Ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou. Mas eu vou deixar o Consolador. E se você continuar lendo o capítulo todo, chega Tomé e fala, mas Senhor, para onde o Senhor vai? Para onde? Qual que é esse caminho? E aí no versículo 6 Ele fala, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então, Ele faz isso para nos devolver a autoridade. E olha que tremendo, lá no versículo 12 e 13, Ele diz assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei.
Mas tem uma condição. Versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Olha que tremendo. Ele volta a restaurar o governo e a autoridade sobre as nossas vidas. Ele fala assim: eu passei um processo, eu perseverei, eu fui até o fim. Foram 33 anos aqui na terra. Eu dei o exemplo. Agora vocês me sigam. Vocês me sigam. Sabe por quê? Porque a autoridade que eu estou dando a vocês, vocês vão fazer as minhas obras e vão fazer outras ainda maiores. Olha que tremendo. E aquilo que vocês pedirem em nome do meu Pai, em meu nome, ao meu Pai, vai ser concedido. Porque a igreja, porque cada um de nós hoje não estamos governando as nossas próprias vidas, áreas pessoais das nossas vidas. Porque nós estamos racionalizando a palavra. Nós estamos racionalizando essa palavra. Nós precisamos trazer o Espírito. O Espírito. E foi isso que ele falou. Olha lá no versículo 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus estava na terra, ele também era um Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Olha que Deus trino tremendo e maravilhoso. Ele criou o homem falhou, ele enviou Jesus, ensinou o modelo. E quando Jesus volta, ele fala: não vou deixar vocês, agora vocês vão ficar com o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Olha lá no versículo 26, o papel do Espírito Santo. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai nos ensinar em todas as coisas e ele vai trazer à memória tudo aquilo que nós temos que ler e pôr em prática. Amém? É o Espírito Santo que vai trazer vida. Essa palavra, por si só, é uma letra, ela mata. Mas é o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, porque não o conhece. Mas ele habita em nós e estará conosco para sempre. O Espírito faz com que essa palavra se torne vida, se torne rema, que a gente consiga praticar, que a gente consiga lembrar. E ela nos dá discernimento das coisas boas e ruins. Esse Espírito que faz a gente ter essa maturidade de discernir as coisas, de governar as situações que nós temos vivido e não deixarmos sermos governados pelas influências do mundo. É esse Espírito, é esse Consolador. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Muitas vezes a gente até esquece que ele existe, mas ele habita aqui, ó. Muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer as coisas que a gente nem pergunta mais para Deus. Eu já sei o que fazer. Eu já sei, eu conheço a palavra, eu já sei o que eu vou fazer. E aí, sabe o que nós fazemos? A gente pede para Deus, a gente ora e pede para Deus chancelar, confirmar, carimbar, né? Aquilo que nós... Senhor, estou indo resolver um problema. Então, o Senhor esteja comigo, vai à minha frente, né? Abre as portas, convence a pessoa, resolve e me ajuda. Mas quem tomou a direção? Sabe, nós temos que parar de racionalizar. Nós temos que parar e nós temos que falar: Senhor, qual é a sua direção? Semana passada foi ministrado aqui que o Senhor quer derramar um vinho novo. Mas com a nossa mente estagnada, parada naquilo que a gente já está acostumado a fazer, porque ninguém quer sair da zona de conforto. Eu já sei como funciona, eu não quero aprender o novo. Deus não pode derramar esse vinho novo. E a gente não está percebendo, mas a gente está vivendo uma letra que não está funcionando nas nossas vidas. Nós precisamos ativar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos voltar às práticas. É ler, é meditar. Amém? É meditar. Meditar.
Vamos falar nisso, vamos meditar lá em 2 Coríntios 3. Depois de Romanos, vem Coríntios? Sim. 2 Coríntios 3. Três, 6. Amém? Deixa eu me encontrar aqui nos meus esboços. Vamos ver a partir do versículo 5. Diz assim: em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer este trabalho. Aqui eram os apóstolos falando, nós não conseguimos fazer o trabalho de Cristo por nós mesmos. Não. Pois a nossa capacidade vem de Deus. E é Ele quem nos torna capazes de nos... Nova aliança, que tem como base a lei escrita. Que não tem como base a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Amém? Então, nós não conseguimos nada por nós mesmos. Tudo vem do Senhor, vem de Deus. Só que Deus é um Deus trino. É um Deus Pai. É um Deus Filho. O Filho que veio aqui na terra e que viveu. E que gerou essa palavra. E que aí Ele deixou o Espírito Santo para ativar essa palavra em nós. E isso só pode acontecer mediante meditação. Pensar realmente. Nós precisamos ativar esse discernimento do Espírito de Deus. Toda direção tem que vir do Espírito de Deus. E não da nossa alma, e não daquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo que nós aprendemos funcionou. Mas hoje, e na verdade sempre, o Senhor quer nos dar direção. Mas nós entramos num lugar de acomodação. Tanto que Paulo falou, vocês já deveriam ser mestres. Mas eu tenho que voltar, sabe, aos fundamentos básicos. Porque nós estagnamos, nós paramos naquela área, zona de conforto. Nós já sabemos como funciona, então a gente não pergunta mais. Espírito Santo de Deus, qual é a sua direção? E Deus, Ele age como Ele quer. Não existe uma regra. Por isso que temos que ser guiados, termos o discernimento do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós estamos racionalizando, nós estamos indo na lógica, naquilo que nós já experimentamos. E Deus fala que Ele se move de glória em glória. Não foge a palavra dele. Essa é a palavra. Mas Ele se move de glória em glória. Não é do mesmo jeito, mas é o mesmo princípio. Amém? Então, quando nós agimos assim, nós não estamos também vivendo por fé. Semanas atrás, nós tivemos que ministrar sobre fé. Porque nós não temos vivido por fé. A gente está vivendo por vista. Eu já estou vendo essa situação, eu já sei. Olha como a gente está vivendo por vista, e é uma coisa tão clara. Nesses 2 anos de pandemia, cadê a manifestação dos filhos de Deus? Cadê os milagres de cura? Cadê uma representação relevante da igreja de Cristo? Da igreja de Cristo. Muitos nós reagimos muito por medo. Nós não agimos por fé. Nós não agimos por convicção. Né? Nós agimos por medo. A própria igreja de Cristo, ela ficou dividida. Uns creram na vacina, outros não creram. Outros tomaram por medo. Cadê a relevância da igreja de Cristo? É o corpo de Cristo. Nós precisamos realmente ser relevantes. Amém? Vamos continuar lendo aqui, então, 2 Coríntios 3. Nós estamos lendo. Agora você vai lá para o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Olha Gênesis 1 aqui. Na sua própria imagem, como pelo seu Espírito. Recebe isso no seu Espírito. Recebe isso no seu espírito. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade para agir. O Senhor age como Ele quer.
Ele agiu de uma forma, ele pode agir de outra. Nós temos que ter esse discernimento. E nós estamos, quando a gente contempla o Senhor, a gente contempla a glória dele. E nós somos transformados. É um movimento, não é parado. Eu aprendi e estagnei. Não, é contínuo. Nós somos transformados de glória em glória. Aonde? Na sua própria imagem, nas características do Senhor. Se nós não nos voltarmos na palavra para estudarmos quais são as características do Senhor, nós não vamos saber funcionar assim. Nós precisamos voltar, sabe, a aprofundar, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos também romper com a lógica. Nós precisamos romper, sabe, com o conforto de a gente andar naquilo que a gente aprendeu. Nós precisamos voltar a meditar a palavra do Senhor. E não é por isso que nós aqui na igreja, nós estamos trabalhando, né, no discipulado, o campo da batalha da mente. Porque é isso que o inimigo mais tem tentado nesses últimos tempos. O campo da batalha da mente. Olha o resultado dessa pandemia. As pessoas ficaram mais medrosas. Um aumento imenso de ansiedade. Eu estou falando dentro do corpo de Cristo também. Né? São tantos fakes, tantas correrias que a gente não para, às vezes, para meditar. Quantos problemas psicológicos, quanta depressão, quanta coisa. E nós estamos sendo governados. A gente não está parando para discernir e falar, Senhor, o que eu vou fazer agora? Qual é o passo? Qual é o próximo passo? O que o Senhor tem? Não, eu não aceito isso. Não, eu não aceito aquilo. Nós estamos não vivendo na liberdade do Espírito. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. É difícil falar terceira, mas é um ser trino. E Deus falou que Ele deixou. Quando o Senhor Jesus subiu e ressuscitou, Ele entregou o Consolador. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós o aceitamos, esse Espírito habita em nós e estará conosco para sempre. E é esse Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que vai nos trazer a memória na hora certa, na hora de resolver o problema. Ele vai nos trazer a memória, aquilo que nós praticamos em leitura da palavra de Deus. Entendendo, mas é pedir, meditar, para o Senhor falar, trazer a revelação, o discernimento. Amém? E nós precisamos voltar a crer e desejar sair dessa mentalidade. E teve tempos, já foi ministrado aqui também, o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto, porque eles não tinham uma mentalidade de guerra, mas eles tinham uma mentalidade de camponeses. Por eles terem uma mentalidade de camponeses, Deus teve que segurá-los. 40 anos no deserto. Mas quando Moisés morreu, levantou Josué, veio um novo tempo, o tempo de guerra. Eles tiveram que deixar de ser camponeses e entender o que era um tempo de guerra. Tinham que ser soldados. Nós temos que entender que Deus se move de glória em glória. Qual é o tempo de hoje? Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Sabe, a igreja de Cristo precisa ser relevante, precisa se preparar, estar pronta para discernir. Qual é o tempo de hoje? O que o Senhor quer de nós? Sabe, o campo hoje da batalha está sendo a nossa mente. Percebam que as maiores guerras estão sendo travadas na mente. A mídia vem para manipular. Olha que coisa interessante. O que o mundo está fazendo hoje? Tudo que demora é perda de tempo. Não serve. Tudo que demora não serve. As redes sociais, o TikTok bomba. Por quê? Porque ele é rapidinho. Você tem que fazer um vídeo rápido. Né? E as pessoas ficam lá com o dedinho. Olha isso. Não sei quantos TikToks você consegue ver em 5 minutos. Se for mais, você não vê. Se alguém começa uma pregação demorada, um vídeo demorado, não, muito longo, passa. Olha a mentalidade que nós estamos vivendo e nós não estamos observando que nós estamos isso. Se não é rápido, se não é prático, manda embora. Não, está demorando muito, não quero. Olha os fast food. Não, naquela cidade, aquele restaurante demora demais, não quero, vou para o próximo. E agora está tendo o fast food da beleza. Não é assim? Não precisa de uma cirurgia plástica, não. Basta um ácidozinho no seu rosto. Olha, fica com todos os contornos perfeitos, maravilhosos. É rápido, é prático. Está assim.
esse mundo está assim. Tudo que é fácil, tudo que não dá trabalho, tudo que é superficial. Nós estamos vivendo um momento de superficialidade, vivendo no raso. Ninguém se aprofunda de nada. Porque são muitas informações. E ninguém está tendo tempo de parar para ouvir tudo. Nós estamos recebendo e nós não estamos filtrando pela palavra de Deus. E se a gente gosta de alguém e se dá bem, você acaba recebendo. E você não filtra, porque você se identificou com aquela pessoa. Essa mentalidade, ela também entrou na igreja. Desculpa. As pessoas, elas querem o fast food das igrejas grandes, né? Elas querem ir para um lugar que ouvir aquilo que elas querem. Então, tem que ter departamento de tudo. Tem que ter o departamento das senhoras, tem que ter o departamento infantil, tem que ter o departamento dos jovens, tem que ter o dos casais, tem que ter da ação social, tem que ter tudo. Mas eu me voluntariar para ajudar a cuidar no departamento infantil, não. Sabe, as igrejas grandes, 10% do seu povo carrega os 90% que frequenta essa igreja. Porque as pessoas querem o fácil. Eu quero sentar e ouvir, consumir e ir embora. Trabalho eu não quero. Igrejas pequenas? Não tem. Vou ter que ajudar. Vou ter que preparar material. Vou ter que me doar, me dispor. Não. Eu vou para uma igreja que já tem tudo. O diabo, ele está trabalhando nas facilidades. Tudo que é fácil é melhor. Fácil, rápido e prático, porque a gente não pode perder tempo. Mas a gente esquece de um princípio. Tudo tem um processo. Ninguém se forma do dia para a noite. São no mínimo de faculdade, você estudando e ralando. Sabe? Não tem facilidade. Tudo que é fácil, que é raso, dura pouco. É ilusório. Acaba. Se o próprio Jesus, que ele é o nosso exemplo, sendo Deus, ele podia ter essa facilidade, podia fazer vários milagres. Opa, um milagre aqui, outro... Não. Ele teve um processo de 33 anos aqui na Terra, em obediência, por aquilo que ele sofreu. E a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. É um processo, mas o diabo está trabalhando nas facilidades. Para que vamos ter coisas complicadas demais, profundas demais? Não. Lembre-se que as tempestades da vida estão aí, né? Como nós temos aprendido. Se a tua casa estiver firmada na rocha, glória a Deus, você vai passar por ela. Mas se a tua casa estiver firmada nessa areia de raso, de futilidade, querido, você vai pirar na batatinha. Como muitas pessoas estão pirando aí fora na batatinha. Porque é isso que o inimigo está trabalhando, na mente. As pessoas estão ficando desequilibradas emocionalmente. Desequilibradas, sem noção, sem discernir nada, sem filtrar nada. Com uma ansiedade. As pessoas estão, e nós podemos falar de nós também, reativas, sabe? Quando acontece alguma coisa, opa, você reage. Você não para falar, Senhor, o que está acontecendo? Espírito Santo, qual é o caminho que eu devo fazer? Como reagir? E não aceitar. Amém? Por isso, nós precisamos entender que o tempo de hoje, o ataque está sendo na mente. E glória a Deus por esse estudo que nós estamos tendo, porque nós estamos sendo revelados à palavra do Senhor. Mas o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Vamos todos juntos abrir lá em Atos, capítulo 17. Ai, que barulhinho gostoso, que a gente não ouve mais quando tem celular, né? A gente ouvia os pastores falando, quando você ouve esse barulhinho da Bíblia, o diabo não gosta, que você está buscando a verdade. Amém? Olha lá, Atos 17, versículo 11 e 12. Diz assim: o povo de Bereia, eles eram mais nobres dos que o de Tessalônica,
pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vou ler na NTLH. As pessoas dali, Bereia, eram mais bem educadas. Então, esse nobres é uma mente aberta, bem educadas, do que as de Tessalônica. E ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. É isso que Deus espera de nós. Esse ser mais nobre é ter uma mente mais aberta. É receber a palavra com vontade, com desejo, sabe? Olha, hoje Deus, eu abro meu coração, eu quero ouvir, o Senhor fala comigo. E quando eles estavam ouvindo e falando, sabe, ouvindo Paulo, eles ainda iam para casa e falavam, deixa eu ver o que, anotavam, e falavam, deixa eu ver o que Paulo disse, é verdade. Deixa eu ver se está assim mesmo. E eles faziam essa prática uma vez na semana, aos domingos? Não, todos os dias. Todos os dias eles faziam isso. Por isso eles eram nobres. E aí a Bíblia fala que como resultado, muitos se tornaram cristãos, muitos creram, tanto as mulheres gregas da alta sociedade, como também muitos homens. Imagina os gregos se converterem. Gregos. Vocês imaginam isso? Essa é a prática que nós temos que ter da palavra. Nós temos que ser como esses homens, esse povo de Bereia. Examinar a Escritura. Amém? Nós precisamos realmente voltar a estudar, a meditar. Porque a guerra hoje está sendo travada, é na nossa mente. É a gente realmente discernir tudo que tem sido mandado para a gente. Essa mídia de manipulação. Hoje você encontra uma junta de médicos, que creem na vacina, que creem na máscara. Outra junta de médicos fala que não existe vacina e que a máscara não serve para nada. Você vai estar rendido. A mídia fala de um governo e fala de outro governo. Se a gente não tiver as nossas faculdades exercidas pela palavra de Deus, pela prática na palavra de Deus, a gente não vai saber discernir o que é certo e o que não é. E estabelecer o governo que Deus nos deu. Não esquecendo da autoridade que nós temos para ligar e desligar as coisas de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento correto. Amém? E quando eu estava preparando essa palavra, eu lembro do meu tempo de seminário, e eu tenho meu caderno guardado até hoje. E eu estava até conversando, eu falei, meu Deus, nós passávamos um mês estudando um tema só. Por exemplo, estudar sobre o tabernáculo. E, se eu não me engano, eram de 2 a 3 vezes na semana que a gente estudava. A igreja era em Guarulhos. Vinham pessoas de Santos, vinham pessoas de São Paulo, no meio da semana, estudar a palavra de Deus. E em um mês a gente estudava o que era louvor. Em um mês a gente estudava o livro de Gálatas. Sabe? A gente precisa se aprofundar nisso. Eu creio que é um tempo de posicionamento. Um posicionamento nosso de entrega. Um posicionamento nosso de busca. Um posicionamento nosso de sair da nossa zona de conforto, sabe? Nos apresentar. Sabe? É um tempo de falar, Senhor, o que o Senhor tem para nós. É um tempo de posicionamento em lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que nós temos que parar de sermos automatizados. Sabe? Já sabemos o que fazer, a nossa rotina, e vai. Para. Deixa Deus te surpreender. Deixa Deus, onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É um tempo de a gente realmente se aquietar. E é um tempo da gente filtra tudo o que se ouve. Nós não podemos esquecer que o anticristo, ele se levanta no meio da igreja. Nós temos que filtrar tudo que se fala, anota, medita, lê, confere. Amém? Nós temos que analisar todas as coisas à luz da palavra de Deus. E assim voltar à convicção daquilo que Deus tem para nós. Sabe? E entender que é um processo. E que nada é plim-plim, é rápido. Mas toma tempo, leva tempo. Amém?
A última passagem que eu quero ler com vocês é Salmos 112. Salmos 112, o versículo 6 e 7 diz assim: Amém? Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado e nem tem medo. Ele tem certeza de que seus inimigos serão derrotados. Olha a posição de governo. Ele não teme más notícias. A sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem ansioso. Ele também não tem medo, porque ele tem certeza do que seus inimigos são derrotados. Sabe o segredo de você entrar neste lugar de descanso? Esse é o lugar de descanso da nossa mente que a gente deve usufruir hoje. Eu não vou temer mais notícias, porque cada vez mais nós vamos ter mais notícias. Mas eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu vou confiar. Porque eu tenho uma fé forte no Senhor. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. E qual é o segredo? Versículo 1 desse Salmo 112. Aleluias! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Vocês veem que a palavra ela se converge. Olha, você precisa temer ao Senhor, reconhecer o Senhor. E você precisa ter prazer. Sabe, no livro que nós estamos estudando, fala se a sua mente não estiver pronta para receber, pode ser o melhor pregador, pode ser... Você não vai entender. Você não está pronto para receber. Não podemos chegar para receber a palavra de Deus de qualquer jeito. Eu tenho que ter prazer. Eu tenho que ter, como os homens de Berea, eu tenho que ter muito desejo. Sabe, preciso ter esse desejo. E se você perder, você peça para o Senhor, Senhor, eu não quero uma letra que mata, mas eu quero teu Espírito nessa palavra, que ela vivifica, que ela gera vida, que ela me dá discernimento, que acontece, que dá resultado. Porque eu não vou temer mais notícias nenhuma, eu não vou ter medo, eu não vou ficar preocupado, é a tua palavra que vai gerar em mim. Mas para isso eu tenho que ter prazer na sua lei. Eu já sei as histórias, mas a palavra de Deus, quando ela é revelada a nós, há uma nova revelação, há um novo de Deus. E nós temos que estar abertos para isso. Amém? Então, quando nós pararmos para meditarmos nessa palavra com profundidade, muitas vezes a gente ouve a ministração e a gente gosta de estar fazendo tarefas em casa e ouvindo ministrações, e isso é bom. Mas eu creio que nós precisamos voltar às práticas. Sabe como se a gente estivesse fazendo faculdade? Senta, abre o versículo, anota, tem o seu caderno. Sabe, medita. Vamos ser como esse povo. Porque nós temos racionalizado, nós temos deixado a lógica, sabe, da mente. E nós não temos agido no Espírito. Espírito Santo, fica aqui do lado, porque eu já sei como fazer. Mas Deus, me abençoa no que eu estou fazendo. E aí, às vezes, dá errado e a gente se frustra. Entende? Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade dentro de nós. Mas nós precisamos conhecer e seguir esse exemplo. É um processo, nós precisamos caminhar por ele, porque senão, a gente vai continuar sempre necessitando de leite, enquanto nós já poderíamos estar comendo alimento sólido, podendo ser mestres, podendo discernir o bem e o mal. E quando você não governa, é simples, você é governado, não é? Ou você governa, ou você é governado. E aí a gente está sendo bombardeado de manipulação nessas mídias, tudo que está acontecendo por aí. Como reagir a tudo isso? É só através da palavra de Deus, do Espírito Santo, ativando em nós e nos dando discernimento. Amém? Que você possa receber essa palavra em nome de Jesus e que o seu Espírito seja ativado a realmente ter prazer e desejar em conhecer profundamente a palavra do Senhor. E governar e não ser governado. Amém?